Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é De fato, somos filhos de Deus. O título desta terça-feira, Crer na palavra da verdade nos torna filhos de Deus. E o versículo, Efésios 1:3, que diz: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Senhor Jesus, novamente, Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por tuas misericórdias que se renovam, por tua graça que tem sido dispensada a nós diariamente, como um rio fluindo direto do teu trono. Obrigado, Senhor, pela palavra da verdade, pelo evangelho da nossa salvação, pois através dessa palavra nós nos tornamos de fato filhos de Deus. E ninguém, nada, nem ninguém pode tirar isso de nós. O Senhor já nos deu o seu próprio Espírito como penhor para garantir a promessa da filiação completa, corpo, alma e espírito. E por isso, Senhor, nós te agradecemos e nós temos confiança em seguir adiante. Embora possamos errar, cometer pecados, ainda somos falhos e faltos em fé, nós cremos no teu sangue, nós cremos na tua obra, no teu cuidado e cremos que a tua palavra tem nos conduzido, a tua palavra tem feito a obra. Somos meros vasos, vasos que contêm a tua glória, vasos que expressam o Senhor. Por isso, Senhor, cada dia nós queremos nos encher mais contigo, com tua palavra, com teu Espírito, para que as pessoas vejam em nós o Deus grandioso que tu és. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, vamos começar essa terça-feira lendo o primeiro parágrafo da página 61. Ali diz: na primeira epístola de João, lemos estas palavras profundas. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Isso é 1 João 3:1. A palavra amor nesse versículo refere-se ao amor ágape do Pai, um amor incondicional e doador. Ele não ama só de palavra, mas de fato. Por isso ele decidiu fazer-nos a maior doação, seu próprio Filho Jesus Cristo. E veja, João nas suas epístolas, ele sempre toca nessa questão do mundo, colocando muitas vezes o mundo em oposição a Deus. Isso porque hoje o mundo é a ferramenta utilizada por Satanás para tirar-nos de Deus. Então há muitos departamentos no mundo, departamento para quem gosta de cultura, de esporte, entretenimento, muitas coisas. E não necessariamente essas coisas são pecados, mas elas estão ali para roubar o nosso coração. Se você olhar na segunda queda, ali em Gênesis 4, depois que Caim mata Abel, ele teve a oportunidade de se arrepender. Mas no versículo 16 do capítulo 4 de Gênesis, o que nós vemos é: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Quer dizer, ele foi se distanciando da presença de Deus. Ele se retirou, foi se distanciando, e aí você começa a ler o registro, você percebe que Caim começa então a edificar uma cidade, e ali a semente do mundo aparece. Você vê ali, por exemplo, Jubal foi o pai dos que tocavam harpa e flauta, ou seja, para diversão, porque o homem perdeu a recreação que ele tinha na presença de Deus, o prazer que ele tinha na presença de Deus. Até então, falando de Caim. Nós vemos também Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante. O que é isso? É para defesa. Ali o homem não precisava se defender porque ele tinha a presença de Deus, mas fora da presença de Deus precisa criar mecanismos de defesa. Você tem ali também Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então você
começa a ver o mundo se desenvolvendo a partir daí. E o mundo então é armado para suprir, ou melhor, para tentar suprir, porque é uma ilusão, aquilo que a presença de Deus supriria ao homem. Então a função do mundo é essa. E com o tempo isso foi se desenvolvendo e Satanás prendeu o homem no império das trevas. Aquela cena de Efésios 2, em que o homem está preso no curso desse mundo, dominado pelos principados, potestades, alheio à vontade de Deus, muitos na incredulidade. É nesse contexto que Deus poderia ter desistido do homem, mas ao contrário, é nesse contexto que Deus enviou o seu Filho, o maior presente de Deus, a maior prova de amor de Deus para nós, foi o Senhor Jesus ter entregue a sua vida na cruz. Esse, irmãos, é o maior presente, a maior prova de amor, porque fazendo isso, Ele nos libertou do império das trevas, dessa prisão que era o mundo, né? Essa influência das coisas malignas. E isso veio para nós através da palavra da verdade. É o evangelho que Paulo fala, o evangelho da nossa salvação. Então, quando essa palavra chegou até nós e nós cremos, algo aconteceu, irmãos. Nós nos tornamos filhos de Deus. E nós não somos filhos adotados. Nós temos a natureza de Deus, algo que nenhuma outra criatura tem. Os anjos, eles não têm a natureza de Deus. Apesar de todo o seu poder, os anjos, eles no Antigo Testamento foram chamados de filhos de Deus, mas não como nós, porque nós nascemos de Deus. Nosso espírito, que vem do próprio Deus, né, o sopro de Deus, ele nasceu e agora ele nasceu de novo, né, e agora ele foi regenerado e agora tem o próprio Deus dentro de si. Nós temos a vida e a natureza de Deus. Esse é o maior milagre do universo. É o homem se tornar um filho de Deus, com a vida e a natureza de Deus. Agora, essa vida, quando ela entra em nós, e nós somos regenerados, nós não somos regenerados como Adão, que foi já criado como um homem. Em João 1:12, por exemplo, diz: a todos quantos o receberam, crer é receber. Quando nós cremos, nós recebemos o Senhor. É diferente de acreditar. Você pode acreditar e não receber nada, mas quando você crê, abre o coração, quando você crê que o Senhor Jesus, o próprio Deus, morreu, ressuscitou por você, e você invoca o nome do Senhor, nesse momento, você recebe a salvação, você recebe o próprio Deus para dentro de você. Então aqui diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Ser filho de Deus é um poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando fala que filho de Deus, a palavra grega é teknon. Quer dizer, nós nos tornamos crianças de Deus, filhos recém-nascidos. Não é a palavra grega huios, ela indica já um filho maduro, como, por exemplo, Adão foi criado. Mas nós, quando recebemos a vida de Deus, nós nos tornamos crianças de Deus, filhos recém-nascidos. O que indica que essa vida de Deus precisa crescer em nós. Paulo disse isso aos Gálatas. No capítulo 4, versículo 19, você deve se lembrar, né? Os Gálatas, Paulo, na sua primeira viagem, junto com Barnabé, ele pregou o evangelho na Galácia e levantou várias igrejas. E depois que eles voltaram, muitos judaizantes, o que é um judaizante? É um judeu, naquela época, que tinha as raízes fincadas na religião judaica, no judaísmo, mas que havia crido no Senhor. Então, judaizantes, o que eles eram? Eles criam no Senhor, abraçaram a fé cristã, a fé em Cristo, mas não se libertaram da lei. Então, muitos deles continuavam praticando a circuncisão, ainda ofereciam anualmente os sacrifícios. Então isso é um judaizante. E aí
eles foram pelo caminho, eles seguiram Paulo, né, por trás, né, entre aspas, né, e foram nas igrejas da Galácia e eles pregavam o que Paulo chamou de outro evangelho. Pregavam que os irmãos na Galácia precisavam, para ser salvos, observar a lei de Moisés. E muitos gálatas, eles recebendo esses judeus, pensavam, bom, o Senhor Jesus veio deles, eles devem saber o que estão falando. E aí eles decaíram da graça, como Paulo diz na sua epístola aos Gálatas, porque eles se voltaram para a lei. E aí no capítulo 4, versículo 19, Paulo diz, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ele fala isso por quê? Porque os Gálatas saíram da graça, da fé, e por uma orientação errada, por crer em outro evangelho, eles começaram a praticar as coisas dos judeus, as coisas da lei. Então Paulo falou, vocês decaíram da graça. Uma vez na graça, irmãos, nós seguimos na graça. O evangelho, a salvação, vem pela graça. Ninguém recebe a salvação pela graça e perde pelas obras. Não há sentido. É a mesma coisa que eu dizer para você assim, olha, você tem aqui esse carro na sua frente, você tenta levantar esse carro, aí você vai lá, faz esforço, não consegue. Aí eu falo assim, então peraí, eu vou levantar esse carro e aí eu vou entregar ele nas suas mãos, aí você vai conseguir. Não vai conseguir, o peso é o mesmo, não vai conseguir levantar, não vai conseguir carregar. Quer dizer, se você não consegue a salvação, você não consegue carregar uma salvação, uma vida sem pecado. Então, a salvação, ela vem pela graça, pela fé, e ela não pode ser perdida pela obra, porque nós todos, até nós chegarmos a um nível de maturidade, nós continuamos pecando. O próprio João, ele fala disso na sua epístola. Capítulo 1, ele fala, se alguém pecar, nós temos o sangue de Cristo. Capítulo 1, começo do capítulo 2. Então, irmãos, fazendo esse parênteses, né, a salvação é pela fé, é pela graça, e a salvação não se perde. O que um cristão perde é o galardão do reino milenar, e é o que nós não vamos entrar agora. Então, no caso dos Gálatas, o que Paulo falou? Eu sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Cristo, irmãos, ele precisa crescer, ele precisa ser formado em nós de forma completa. E isso leva toda uma vida. Graças ao Senhor. O Senhor, através dos nossos irmãos que estão à nossa frente, o Senhor nos trouxe uma revelação muito importante tempos atrás. Você já deve ter ouvido falar a respeito do estágio e do estado. O estágio, irmãos, é o crescimento pleno até chegar na plenitude de Cristo, o que é muito difícil para qualquer cristão. Talvez Paulo, João, Pedro tenham atingido esse nível, mas para nós, irmãos, atingir esse estágio para ser um vencedor é quase impossível. Por isso, o que o Senhor nos mostrou? Que o importante hoje não é o estágio, mas o estado em que nós nos encontramos na volta do Senhor. Isso é baseado na própria palavra, quando o Senhor diz que se nós fomos encontrados fazendo assim como cuidando dos irmãos, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, se nós fomos encontrados assim, ou seja, se na volta do Senhor o nosso estado for esse de um servo fiel, então nós vamos receber galardão. Por isso, vamos focar no crescimento de vida, mas sem ficar desesperado, falar, será que eu vou ser um vencedor? Será que eu vou chegar nesse estágio? Vamos deixar Cristo ser formado em nós, aproveitando essas ferramentas que o Senhor tem nos dado para crescer em vida, para servir ao Senhor. E com toda certeza, quando o Senhor voltar, vai encontrar muitos irmãos, muitos servos fiéis e prudentes. Esse é o desejo, irmãos, do Senhor, de Deus, né? Isso é o que agrada o coração de Deus, é Cristo encabeçar-nos, Cristo ser formado em nós. O que agrada a Deus é olhar para você e não ver mais você, mas ver a Cristo. E é isso o que nós também queremos na nossa vida. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.